Irmãos, só para fazermos uma rápida recapitulação, não é? Nós falamos de os 3 pactos comumente conhecidos, né? Pacto da redenção, que você não encontra esse termo na confissão nem nos catecismos, mas nos puritanos é um conceito comum, muito comum no meio deles. Tanto é que ontem nós conversamos sobre Thomas Watts, Thomas Boston, com uma pequena divergência, mas ao mesmo tempo a ideia é muito próxima, não é? O pacto da redenção seria, segundo Thomas Boston, seria o pacto feito entre o pai e o filho, não é? Mas em que sentido? No sentido de que ele se colocou para pagar o preço que nós devíamos. E o pacto da graça é, de fato, a realização dessa obra quando ele veio para salvar a sua igreja. Então, é feito com ele e os seus descendentes. Veja, Deus fez o pacto de obras com Adão e a raça humana. Então, Deus fez o pacto da graça com Cristo e a sua igreja. Certo? Então, essa é a relação direta com Cristo e a sua igreja. E hoje, particularmente, nós vamos entrar no pacto da graça. Esse é o nosso tópico último hoje, em termos da doutrina do pacto, certo? O assunto ele é vasto, é riquíssimo, né? Mas em termos básicos, vamos chamar, seria os 3 pontos fundamentais. Na nossa confissão de fé, o capítulo que trata sobre a doutrina do pacto é o capítulo 7 da confissão de fé, tá certo? E na seção 3 da confissão, ele passa a descrever o pacto da graça. E ele começa da seguinte maneira: por sua queda, o homem fez-se incapaz de obter a vida por esse pacto. Que pacto é esse, irmãos? O pacto das obras, isto é, ele não pode ter vida pelo pacto das obras. Esse aí é o que está na segunda seção, quando ele descreve o pacto das obras, que era requerido o homem perfeito, obediência e tudo mais. Como o homem pecou, ele é incapaz de ser salvo por esse pacto. Por quê? Porque nesse pacto não há perdão, não há misericórdia. Certo? Não há perdão, não há misericórdia. Só no pacto da graça. E aí ele continua. Ora, geralmente esse pacto, né, foi por obter a vida por esse pacto. Foi do agrado do Senhor fazer o quê? Um segundo pacto. Geralmente chamado pacto da graça, no qual ele, veja os termos escolhidos, livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, requerendo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todo aquele todos aqueles que estão ordenados para a vida, o seu Santo Espírito, a fim de os tornar dispostos e capazes de crer. Vamos lá. Vamos começar tentar destrinchar aqui esse tópico da seção 3 do capítulo 7 da Confissão de Fé. Para isso, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras comigo, por favor, no texto do Salmo de número 89, por favor, Salmo de número 89. Nós vamos ler, irmãos, verso 1 a 3. Salmo 89, verso 1 a 3. A palavra de Deus diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, preste atenção nessas palavras, irmãos, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. E jurei a Davi, meu servo. O 4 vai dizer:
para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Sem desmarcar o Salmo 89, queria que você viesse comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler os versos, apenas o verso 45. 1 Coríntios 15, 45, diz assim a palavra de Deus. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é alma vivente. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Paulo aqui faz menção do primeiro e do último Adão, que nós chamamos o primeiro e o segundo Adão. Para você entender bem isso, irmãos, o Pacto da Graça aqui tem uma relação muito importante com o Pacto das Obras. E Paulo aqui é o grande influenciador de Lucas, né? Lucas era médico e andava com o apóstolo Paulo, e a teologia lucana é uma teologia paulina, podemos dizer assim. É uma teologia paulina. Então, por exemplo, quando você vai para o Evangelho de Lucas, não se canse de ler a Bíblia comigo, por favor, sem desmarcar, se você tiver dedo para isso, né? Que agora mais um texto, agora vocês vão marcar lá em Lucas capítulo 3, por favor. Lucas capítulo 3. Quando Lucas, irmãos, aqui, ele começa falando da genealogia de Cristo. Veja, a genealogia de Cristo em Lucas, a genealogia é pautada numa estrutura do Antigo Testamento. Numa estrutura do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele começa a história meio que de trás para frente. Tá certo? E melhor, de frente para trás, se eu posso dizer assim. Veja como ele começa, irmãos. Lucas capítulo 3, a genealogia de Cristo. Verso 23 de Lucas. Qual o primeiro nome da genealogia de Cristo? Veja que a nossa Bíblia coloca a genealogia de Jesus Cristo, não é isso? Veja aí como começa. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então, ele começa a descrever a genealogia de Cristo por Cristo. Não até ele, mas a partir dele para trás. Aí começa uma descendente histórica, até chegar onde? Verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Percebe que o detalhe, Adão aqui, irmãos, é o personagem histórico de Gênesis 3. Gênesis 2, Gênesis 3. Ok? Personagem histórico. Claramente a genealogia aponta para ele. Mas tem um detalhe aqui que precisa ser entendido. Ele termina a genealogia com o nome Adão, filho de Deus, mas começa o capítulo 4 com que narrativa? Sobre o quê? A tentação de Cristo. Como Cristo foi tentado? Ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, e foi tentado por Satanás. Por que ele imediatamente ele vai de Jesus a Adão e Cristo é tentado? Porque termina com Adão e começa com a tentação de Cristo. A linguagem paulina, primeiro Adão, segundo Adão. Lembra que Adão foi tentado e pecou? Ele foi tentado pela serpente e pecou. Cristo é tentado por Satanás e vence. O primeiro Adão cai, o segundo Adão é estabelecido. Veja, Lucas aqui estabelece uma estrutura muito clara, certo? Bem, por que isso é tão importante, irmãos? Porque nesse pacto da redenção eterno, os planos são traçados de maneira extraordinária pelo próprio Deus, né?
E aqui vem um detalhe que a gente precisa compreender. Se eu fosse criar uma ponte entre o pacto das obras e o pacto da graça, que material eu utilizaria para essa ponte? Essa é uma pergunta técnica, mas eu estou tentando colocar isso aqui de maneira mais clara possível para que os irmãos compreendam isso. Por que é técnica, né? Porque há uma discussão no mundo da teologia que diz que havia graça no pacto das obras. Só que graça, entenda, a graça que alguns puritanos defendem que havia no pacto das obras, não era graça redentiva, porque não havia pecado. Como é que pode haver graça salvadora se não há pecado? É porque Deus concedeu ao homem aquilo que não era próprio do homem. Veja, a obediência do homem daria a ele vida eterna, não porque a obediência dele tinha condições para isso, mas por causa do compromisso pactual estabelecido por Deus. Então Deus concedeu ao homem mais daquilo que ele poderia dar. Então esse é o ponto. Mas a segunda coisa importante é que a graça e a misericórdia, principalmente a misericórdia, ela não será encontrada no pacto das obras. Por que não vai ser encontrada no pacto das obras? Porque não houve saída para aquele pacto. Os nossos pais encontram a linguagem para dizer, irmãos, foi do agrado do Senhor fazer um segundo pacto. Veja, ele não fez um arranjo no primeiro. O primeiro não poderia mais, acabou. Porque era na maneira como ele era construído, caiu, ninguém levanta mais. A única maneira era as exigências. Então, o material que se usa para construir a ponte do Antigo para o Novo Testamento, eu diria, não é graça, mas justiça. O que significa isso, irmãos? A justiça, ela é fundamental. A exigência dada a Adão é a exigência a mim. A mesma lei. Veja, porque se Deus diminui a exigência para nós depois da queda, não é uma questão de bondade, ele muda a natureza dele, ele deixa de ser Deus. Você entende? Não é uma questão, ora, Deus poderia dar um tapinha nas costas de Adão e falou, volta menino, venha para cá. Isso não é uma questão de amizade, isso é uma questão da natureza de Deus. O Deus Santíssimo não resolve problema dessa maneira. Irmãos, você acha que um acordo eterno foi estabelecido entre a Trindade e o Deus, a segunda pessoa da Trindade, se faz homem para nos salvar, porque poderia se resolver de outra maneira? Não há saída para isso. Sem o pacto, eu não entendo, não há salvação. Eu não entendo a Escritura Sagrada como um todo. Nesse sentido, então, não é? Esse material que a gente usa para construir uma conexão entre os dois pactos é a justiça. Por quê, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, por favor, lá em Romanos, no capítulo 5. Aí nós estamos aqui entre Lucas e Paulo, né? Mas, bom, Romanos capítulo 5, texto conhecido. Aqui Paulo vai falar a linguagem do primeiro e do segundo Adão, sem citar o nome primeiro e segundo Adão, como ele faz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Veja como funciona, veja a partir do verso 12, irmãos. 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, e entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado, pelo pecado a morte, todos nós morremos porque todos pecamos. Ele era o nosso representante. Agora vamos pular alguns versos, irmãos. E aí ele diz o seguinte, ainda agora no versículo 15. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E agora vamos para o último, no verso 21 do capítulo 5. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, então,
o pecado reinou por causa do quê, irmãos? Da morte. O que é então que precisa acontecer aqui? O pecado reinou pela morte. Como é que a graça reina? Pelo quê? Veja a sequência do verso. Assim também reinasse a graça pela justiça. A graça reina pela justiça. Tem uma linguagem, uma expressão que Thomas Boston utiliza que é assim. Ele fala assim: havia um impedimento para a misericórdia. A misericórdia queria alcançar os homens, mas ela não podia. A justiça a impedia. Se ela não fosse satisfeita, não haveria misericórdia. É engraçado porque a gente pensa na misericórdia como fraqueza, né? A misericórdia é a declaração de poder. Assim também como a gente usa a ideia da graça como a ideia de fraqueza. A gente usa a graça para pecar. Porque Deus é gracioso. Paulo chega até a dizer isso em Romanos. Diz assim, olha, porque Deus abundou em graça, a gente vai pecar? Como é isso? Não, irmãos. A graça é o poder para nos livrar do pecado. É pela graça sois salvos. A graça não é um conforto no pecado, é o poder para perdoar e nos arrancar do pecado. Essa é a linguagem bíblica. A mesma coisa é a misericórdia. A misericórdia é, enquanto a justiça não foi satisfeita, a misericórdia não pôde reinar. Daí, voltando para Salmo 89, lá você encontra essa declaração que aparentemente, ela passa despercebida da gente no versículo 2. Veja lá, irmãos, Salmo 89, verso 2. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. Para sempre. Você sabe como é possível um homem sair do estado que ele se encontra por causa da quebra do primeiro pacto? Somente pela misericórdia. Deixa eu ler aqui as palavras do mesmo Thomas Boston. A recuperação e restauração do homem caído, do primeiro ao último passo dela, é inteiramente devido ao cumprimento deste pacto. Pacto esse estabelecido entre o Pai e o Filho na eternidade. O cumprimento do pacto da redenção. E, preste atenção nisso, todo o mistério da nossa salvação repousa no pacto. Eu não vou compreender nada da glória desse mistério se eu não compreender a aliança. Talvez a palavra mais gloriosa, irmãos, que vamos passar a ouvir no Pacto da Graça é: Deus perdoa os pecados. É a palavra mais gloriosa. Tem uma obra de Matthew Henry, que são sermões que não foram publicados dele. Eu tenho esse material já há muito tempo, eu utilizo ele algumas vezes, que é sobre sermões sobre o Pacto da Graça. E nesses sermões, ele mostra os benefícios do Pacto da Graça. Rapaz, é de um deleite para a alma, sem precedente. Por exemplo, perdão de pecados, paz, conforto, esperança. Os anjos e o Pacto da Graça, ele chega a dizer. A morte e o Pacto da Graça. Quanto conforto, irmãos. E a palavra talvez mais preciosa de todas é Deus, a expressão mais poderosa é: Deus perdoa os nossos pecados.
Pacto das graças, o pacto de obras era um edifício. Ele ruiu. Então Deus levanta outro pacto. E na base desse pacto, sabe qual é a fundação desse pacto? Misericórdia. Misericórdia. Verso 2 do Salmo 89. Pois disse eu, a benignidade. A palavra benignidade aqui em hebraico, irmãos, é a palavra hesed, que traduz por misericórdia, compaixão. É a mesma palavra. Então, a misericórdia está fundada para sempre. Veja, a misericórdia, ela é a base para sempre. Esse pacto tem um fundamento. Chama-se benignidade, bondade, misericórdia. Misericórdia. Palavras do autor. A livre graça e o amor é colocado na base desse edifício para nós. Cada pedra, da menor, da mais baixa à mais alta, é misericórdia para nós. É misericórdia para nós. Do topo até o chão, da pedra angular até o topo do edifício, tudo, diz ele, é misericórdia e abundância e livre para conosco. Essa é a base. E como é que isso se manifestou, irmãos? Verso 3 do Salmo 89. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Esse é o fundamento glorioso desse edifício do pacto da graça. Fiz um pacto com o meu escolhido. Com Davi. O primeiro pacto com Adão era um pacto de felicidade. Era um edifício de bondade, abundância, liberalidade. Mas não de misericórdia. Mas não de misericórdia. Porque o homem não estava em miséria quando o pacto foi feito. Era uma aliança também. Pacto de obras, feito com o primeiro Adão. Rapidamente esse edifício caiu. Foi feito com um homem. O homem pode mudar. Deus fez aliança com seu filho. Não há variação. É seguro. É certo. É firme. Porque ele não pode mudar. Ele não pode mudar. Os pés de Adão deslizaram. O pacto foi quebrado. O edifício ruiu. Num instante. Não havia mais lugar seguro para a raça humana naquele lugar. Embora a maioria deles ainda estejam nos escombros desse pacto. Querendo ser salvo. Qual foi a primeira reação de Adão quando viu a culpa? Fez com as próprias mãos uma vestimenta para si. Deus é quem vai vesti-lo na sequência. A primeira reação é tentar fazer com as próprias mãos. Infelizmente,
Não se pode. Esse pacto é outro, o pacto da graça, de natureza diferente. Pacto de vida eterna e de salvação para pobres pecadores. A semente espiritual do cabeça do pacto, que foi dada a ele, irmãos, de forma de livre graça e misericórdia. E nele nós somos libertos da maldição, da lei e da ira de Deus. Da maldição da lei e da ira de Deus. Claro que nós sabemos que as partes que são contratadas aqui, eu fiz uma aliança com o meu escolhido, e no meu escolhido a sua descendência, é o que vai ser dito no texto. Então o pacto da graça é feito com Cristo e os seus descendentes. Como foi feito com Adão? Foi feito com Adão e toda a raça humana. Foi feito com Cristo e aqueles por quem ele veio salvar. Por quem ele veio salvar. Eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Duas partes no pacto. Deus, a primeira pessoa da Trindade, e o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Irmãos, Cristo Jesus aqui, literalmente, o Filho de Deus, o último Adão, é aquele que vai tomar o nosso lado. Porque foi a escolha do Pai. O Pai o escolheu. Nenhum homem, nenhum anjo seria capaz de fazer isso. Nenhum homem, nenhum anjo poderia ser capaz de fazer isso. No mesmo Salmo 89, veja o verso 19, irmãos, desse Salmo. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste, a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Eu dei poder para poder livrar. Apenas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, o profeta Isaías descreve assim, irmãos, 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Lembra? A minha alma se compraz. O que ele disse quando Cristo foi batizado lá em Mateus? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me deleito, em quem eu tenho prazer. Esse é aquele com quem eu fiz uma aliança. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Nós ouvimos um pouco a pregação anteriormente que falou sobre isso, vamos recapitular um pouco. A aliança foi feita entre as partes, entre o pai e o filho, o meu escolhido. O pai e o filho, aliança feita. O acordo, irmãos, foi completado por mútua concordância. Os termos estavam nas mãos deles, prontos. Havia fechado o acordo. Até mesmo antes que o objeto de misericórdia existisse, até mesmo antes do objeto da misericórdia existisse, a sua igreja. O pacto foi selado na eternidade. Assim como o pacto entre Deus e o primeiro Adão foi feito, irmãos, antes mesmo de respirarmos o ar, antes mesmo de nascermos, Deus fez um pacto com Adão. Antes de existirmos, Deus fez um pacto com Cristo, seguro e firme. O que sobra para nós
dentro dessa aliança. E aqui eu quero voltar. Lembra das partes do pacto, não é? Lembra que a gente falou do pacto? O pacto é soberano. Quem fez aliança com o escolhido, irmãos? Foi Deus, né? Então, sempre o soberano. O pai fez aliança com o filho, com o seu eleito, com o seu escolhido. Então, duas partes. E ele disse quais as regras do pacto. Ele estipula as regras do pacto. Então, o que foi que ele disse? O que você precisa fazer? O que ele requer de você? Então, veja a sequência comigo. No qual ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo. Então, o que ele dá para a sua igreja? Vida e salvação. Mas o que ele pede de você? O que ele pede de você? Olha, irmãos, ele diz, requerendo deles a fé nele, para que sejam salvos. Ele pede que você creia. Eita, mas eu estou morto. Eu estou perdido, não tenho como é que eu posso crer? A fé é dom de Deus, como é que eu posso crer? Mas ele diz para mim que para eu ser salvo eu tenho de crer. Veja que a nossa confissão vai, irmãos, e diz, e prometendo dar a todo aquele que estão ordenados para a vida. Quem são todos aqueles? Os eleitos antes da fundação do mundo, aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Ele prometeu dar para todo aquele que ele amou antes da fundação do mundo. O que ele prometeu, irmãos? O seu Santo Espírito, a fim de os tornar dispostos e capazes de crer. Adão, o pecado, quebra do pacto de obras, levou toda a humanidade para a morte. Nos tornamos incapazes de salvação. Aí vem a lei e diz, você precisa ser perfeito. Cristo veio e cumpriu toda a lei. Agora ele diz à igreja, creia no Senhor Jesus Cristo, para você ser salvo. A única coisa que você tem de fazer é crer. Essa é a sua parte do pacto. Deixa ele contar uma história, talvez já contei por aqui, mas vários lugares já contei, então a chance é grande de eu já ter contado isso aqui. Né? Tem um amigo do Cristo, do pastor Cristo, amigo de muita gente aqui, pastor Rodrigo Broto, né? Vou citar o nome dele aqui, porque é um negócio bem complexo, mas é engraçado. Rodrigo, quando foi para o seminário estudar, lá em Greenville, ele chegou, quando chega de viagem é bem complicado, você tem muita despesa, você fica sem dinheiro mesmo. Até a coisa se organizar, né, família, bem complicado. A questão de casa, moradia e tal, bem difícil. E aí ele precisava comprar um carro, mas ele não tinha um centavo para comprar um carro. Pronto, a palavra é essa, um centavo, ele conta, um único centavo. Aí ele chegou na igreja que ele começaria a frequentar, e um presbítero falou para ele assim, eu soube que você está sem carro, eu quero lhe vender meu carro. Aí o pastor disse, irmão, eu preciso comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Ele disse, eu estou te vendendo por $1. Aí ele disse, mas eu não tenho $1. Aí ele disse, não tenho $1. Aí ele meteu a mão no bolso, tirou $1 e deu para ele. Agora me devolve. Aí ele deu de volta e disse, agora o carro é seu. Deus diz assim, você precisa crer para ser salvo. Eu sei, Senhor, mas eu não posso crer. Veja, tudo foi feito, o Filho foi enviado, ele cumpriu toda a lei foi cumprida, ele morreu pelos nossos pecados, satisfez a justiça, tudo está pronto. Você só precisa crer. Mas eu não posso, eu estou morto. Ele diz, não tem problema. Eu vou te dar o meu Espírito. E ele vai te capacitar a crer. Agora creia em mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. O fundamento desse pacto é misericórdia. Da base até a mais alta, até as mais altas alturas
desse edifício. É graça e misericórdia. A única coisa. O que nós vamos fazer é perceber que esse pacto da graça, irmãos, que foi concedido a nós, como era no Antigo Testamento para você pertencer ao pacto da graça. Só para a gente frisar, vamos descer aqui, por favor. É meio-dia, né? É almoço ou janta hoje? Não, só para saber como é que eu vou me portar nessa segunda sessão, né? Se for almoço, eu termino agora. Só para você entender aqui, irmãos, um detalhe importante. Veja. O pacto da graça, ele foi imediatamente após a queda. Ele foi instituído, né? Então, Adão caiu, a raça humana caiu, imediatamente o Senhor disse, nascerá da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então, esse pacto da graça é assim. Desde a queda de Adão até agora, é o mesmo pacto, só que ele é administrado de forma diferente. Como era administrado no Antigo Testamento? Veja bem, esse pacto foi administrado de forma diferente no tempo da lei e no tempo do Evangelho. Só um detalhe, lei e Evangelho aqui não é uma distinção que os nossos pais fizeram para dizer que o Antigo Testamento só tem lei e o Novo Testamento só tem Evangelho. É uma distinção dos testamentos. Eles veem graça, tanto é que eles estão defendendo aqui o pacto da graça no Antigo Testamento. Tá certo? Só para não confundir. Então, lei aqui é o Antigo Testamento, Evangelho aqui é Novo Testamento. Ele diz, ora, sob a lei, isto é, sob o Antigo Testamento, foi administrado. Que pacto é esse que foi administrado, irmãos? Pacto da graça, ok? Foi administrado como? Por promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pelo cordeiro pascal e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que viria. As quais eram, naquele tempo, pela operação do Espírito Santo, suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por quem eles tiveram plena remissão dos pecados e a vida e salvação, né? Acho que tem uma coisa aqui distante. Vamos lá. Essa administração é chamada de Antigo Testamento. Quais eram os sacramentos do Antigo Testamento? Para que eu fosse membro do pacto, se eu tivesse no pacto da graça no Antigo Testamento, eu tinha que pertencer a Israel, ok? Então, o que tinha que acontecer? Eu tinha que ser circuncidado como homem, e aí a família entrava e participar da Páscoa. Vamos agora para o Novo Testamento, quando Cristo chega, o mesmo pacto, veja como ele é administrado. Este pacto, não, ela na outra sessão. Isso. Ela está no lado. Aí, isso aí, obrigado. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi exibido, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos do batismo e da ceia do Senhor. Então, como é que eu estou debaixo do pacto da graça, irmãos? Veja, eu fui recebido pelo batismo e eu faço o quê? Eu participo da mesa do Senhor, ok? Estou debaixo do pacto da graça. As crianças pequenas, né, elas são batizadas e pertencem ao corpo de Cristo, mas aqueles que têm condições devem professar sua fé e participar da mesa do Senhor. Como é que é administrado esse pacto da graça no Novo Testamento? Pregação da palavra e a administração dos sacramentos. É assim que funciona. Agora veja, pelas quais, posto que poucas em número e administradas com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, tanto aos judeus quanto aos gentios. Não só aos judeus, mas aos gentios. O que mais? Esta administração é chamada de Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos de graça ou da graça, diferentes em substância, mas um e o mesmo
sobre várias dispensações. O mesmo pacto da graça. A graça manifestada no Antigo Testamento e manifestada no Novo Testamento. Apenas a forma de administrar muda, porque enquanto apontava para Cristo era uma forma, depois de Cristo chegar é outra forma. Tudo no Antigo Testamento era cruento, era com sangue, depois que o Cordeiro derramou seu sangue de uma vez por todas na cruz. Todo o sacramento do Novo Testamento é não cruento, não há sangue, porque Cristo derramou de uma vez por todas o seu sangue. Nós que cremos no pacto da graça, nós estamos debaixo dessa estrutura, da pregação e dos sacramentos. É assim que o pacto da graça é administrado no Novo Testamento, especialmente depois de Cristo, obviamente, depois de Cristo para cá. Certo? Então, em última instância, irmãos, o que nós temos é a execução do plano da eternidade em Cristo Jesus. Esse é o pacto da graça. Voltemos para o Salmo 89, eu encerro aqui, eu prometo. O Salmo de número 89, veja comigo, irmãos, por favor. A partir do verso 30, diz assim, Salmo 89, 30. Essa aqui é a regra do pacto, e veja o que está posto no pacto. Se os teus filhos desprezarem a minha lei, perceba, irmãos, na regra do pacto está o arrependimento e o perdão. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha misericórdia, a minha bondade. Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? Eu jurei por mim mesmo. Eu não posso voltar atrás. A minha misericórdia não se apartará dele. A base desse edifício é misericórdia, é bondade. Se nos desviarmos, se pecarmos, se transgredirmos, ele nos disciplinará, mas nunca retirará de nós a misericórdia. É seguro, é firme. Deixa eu encerrar, irmãos. Um colega cometeu um pecado grave, muito grave. Todo pecado é grave, mas esse pecado, em termos de repercussão, muito grave, muito grave. E ele foi punido pelo Senhor por causa desse pecado. Duramente, severamente, punido pelo Senhor. Ele foi para a lona, ele foi para o chão, ele virou caco. Acabou a vida dele. Ministério, tudo foi para o chão. Lona. Eu lembro que eu desenvolvi uma conversa com ele certa vez.
Eu disse a ele o seguinte: o que já tinha de ser feito com você já foi feito. Eu não tenho que acrescentar dor a você nenhuma mais, já está tudo ok. Eu só quero lembrar de uma coisa agora, urgentemente. Não tira os teus olhos de Cristo. Não tira. É a tua única chance. É a tua única segurança. Não desvia os teus olhos dele. E ele me respondeu: para onde eu irei, pastor? Só ele tem as palavras de vida. Foi ele que me feriu. É ele que vai me sarar. Que fundamento glorioso esse pacto. É seguro, irmãos. Se mantenham nele. A esperança para todos nós. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito. Confiamos na tua bondade e misericórdia continuamente. E temos a certeza que sem a tua graça nada somos. Quando Paulo insiste, ó Senhor, Satanás está esbofeteando o meu rosto. Tira esse espinho da minha carne. Tantas vezes supliquei, diz Paulo. Mas aquilo que a alma mais precisa ouvir, o Senhor disse a ele: a minha graça, ela te basta. É suficiente. Ó Deus, nos faz confiar nessas verdades de todo o nosso coração. Ter os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, de toda a nossa alma. Ó, nós precisamos de Ti, Senhor. Pois somos fracos e incapazes. Se não fosse a Tua graça, a muitos já teríamos sucumbido. Sustenta-nos pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.